Vamos então resolver o exercício número 10. Do conjunto de exercícios vou aplicar mais relativo à representação e tratamento de dados. O nosso exercício 10 está localizado aqui na parte direita desta segunda folha. O enunciado é o seguinte: na turma da Diana foi construído um diagrama de caule e folhas com a massa dos rapazes e com a massa das raparigas em quilogramas. Portanto, temos aqui um diagrama de duas entradas, portanto, raparigas do lado direito, rapazes do lado esquerdo. Classifica a variável em estudo. Depois veremos as perguntas seguintes. Para classificar a variável em estudo, o que é que nós temos que ver? Temos que ver como é que a variável é quantificada, não é? Ou é concretizada. Portanto, neste caso, é uma característica ou variável massa corporal, é medida numa escala quantitativa, apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido. Por exemplo, 80,2 kg é uma variável quantitativa contínua. Contínua porquê? Porque ela pode ser medida. Se fosse contada, se fosse uma variável discreta, fosse apenas contada, assumiria só valores inteiros. E o peso das pessoas não assume só valores inteiros, ou a massa corporal, que nós vemos. Como vimos aqui, eu apliquei aqui a noção de peso e de massa. São coisas diferentes. Portanto, mais à frente vocês aprenderão na física que a massa corporal, que é aquilo que nós tentamos medir quando vamos a uma balança, não é um peso. O peso é um produto da massa corporal pela aceleração da gravidade. É uma grandeza vetorial. Contudo, ficam com essa noção. Para já poderemos utilizar o conceito peso ou massa corporal como sendo a mesma coisa, mas efetivamente são coisas diferentes. A segunda questão é qual é a moda da distribuição das massas dos rapazes e das raparigas. Portanto, é preciso recordar o que é a moda. A moda no conjunto de dados é a categoria ou classe com maior frequência absoluta. Do lado dos rapazes, o que é que nós verificamos? Verificamos que existe repetição aqui na massa corporal de 37, duas vezes. Na massa corporal de 40 também existe duas vezes. E na massa corporal de 45 existe três vezes. Portanto, é que tem maior frequência, maior repetição. Isto é que aparece mais vezes repetida, é a massa corporal 45. Portanto, no caso dos rapazes, a moda é 45. No caso das raparigas, temos aqui duas repetições apenas, que é 32 e 34. O 34 aparece três vezes, enquanto o 32 aparece duas. Logo, a moda é 34. Vamos ver a terceira pergunta. Calcula a média das massas dos alunos da turma arredondada às décimas. Portanto, nós temos a parte das massas das raparigas e dos rapazes. Vamos então começar por calcular os valores de cada intervalo. Portanto, no intervalo de 30 a 39, o que é que nós temos? Temos 32, mais 33, mais 34, mais 36, mais duas vezes 37, 38 e mais 39. Isto está a 286. No intervalo de 40 a 49 temos 40 duas vezes, portanto 2 vezes 40 e 3 vezes 45. Temos aqui 45, 45, 45. Portanto o total deste intervalo são 215. No intervalo de 50, a partir dos 50, inclusive, temos apenas um valor que é 50. Do lado das raparigas, temos aqui 30, mais 31, mais 2 vezes 32, mais 3 vezes 34, 35, mais 39, e está a 301. Depois, no intervalo de 40 a 49, temos 42, 44, 47, dá 133, e depois 50 e 52 dá 102. Portanto, o total aqui do lado das raparigas é 536 kg e do lado dos rapazes é 551. Se dividirmos então o total de massa corporal de rapazes mais raparigas é dividido pelo total de rapazes e raparigas, que é 14 mais 14, que é 28, nós chegamos a uma média de 38.821, que arredondado às décimas, o 2 é inferior a 5, portanto mantém o 8, é 38.8. No segundo método, isto é o primeiro método, o segundo método é calcular a média de cada uma dos rapazes e a média das raparigas e depois calcular a média desses dois valores. Então, neste caso, a média aritmética na massa corporal dos rapazes é 551, que é o total de peso, é dividido por 14, dá 39.357. A das raparigas é 536, é dividido também por 14, dá 38.286. Para calcular a média total, podemos calcular a média destas duas médias, isto é, 39.357 mais 38.286, dividido por duas parcelas, portanto, dá-nos o valor médio de 38.822, ou seja, arredondado às décimas, o 2 é inferior a 5, portanto mantém o 8, é 38.8, que é exatamente o valor que nós obtivemos antes. Portanto, o que é que nós podemos concluir?
podemos concluir então que a média das médias de dois conjuntos de dados, a média das médias de dois conjuntos de dados é igual à média do conjunto de dados total. Não é? Esta média de conjuntos de dados total é esta. A média das médias é que calculamos aqui. Portanto, calculamos separadamente a média de cada um dos conjuntos e depois a média das médias. Portanto, podemos concluir que a média das médias de dois conjuntos de dados é igual à média do conjunto de dados total. Na quarta questão, vamos repetir o cálculo da média da massa corporal dos rapazes, arredondada às décimas. Já sabemos que é 551, que é o total de massa corporal. A de 14 rapazes dá os tais 39,4, arredondando, né? Porque temos 39,357, como é igual a 5, como é maior que 5, portanto o algarismo 3 passa a 4, é 39,4. No caso das raparigas, que é a pergunta 5, é exatamente a mesma coisa. Calculamos o valor total, que já tínhamos, 536 dividido por 14, dá 38,286, ou seja, arredondado às décimas, o 8 é superior a 5, portanto, o 2 passa a 3, 38,3. Antes de finalizar a resolução do problema, e como esta do problema, vamos aqui chamar a atenção do seguinte. Como distinguimos se estamos a falar de uma média do conjunto de dados ou a média da variável estatística? Como nós vimos, nós calculamos a média das massas dos alunos da turma, que é 38,8, a média das massas dos rapazes, que é 39,4, e a média das massas das raparigas, que é 38,3. Mas isto é diferente da massa média dos alunos da turma, que neste caso já vamos utilizar quilos, que é 38,8. Tem o mesmo valor, mas acrescenta-se a unidade de medida da variável estatística, assim como a massa média dos rapazes, que é 39,4 kg, e a massa média das raparigas, que é 38,3 kg. Portanto, podemos dizer o seguinte: quando nós falamos em média da variável estatística, estamos a falar a média relativamente ao conjunto de dados. E neste caso não há unidades de medida. Portanto, a média aparece em primeiro lugar. Se estamos a falar, se a média aparece em segundo lugar, isto é, se estamos a calcular a massa média dos alunos da turma, ou dos rapazes ou das raparigas, portanto a massa aparece em primeiro lugar e a média em segundo, significa que estamos a querer calcular o valor da média relativamente à variável estatística, e neste caso já vai aparecer a unidade de medida, isto é, os quilogramas.